Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Como eu falei de manhã, hoje nós vamos ter o quiz após o culto, para ver se ninguém dormiu durante a ministração. Aleluia. Fique em paz, irmão. Jesus já levou todo o nosso peso. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele dá aos que dormem, né? Mas eu te peço sua atenção de presente essa noite. Tá bom? Aleluia. Tem alguém nos visitando essa noite? Seja muito bem-vindo. Vocês estão na casa do papai, então a casa de vocês. No final do culto, procure aqueles lindões ali, ó. Que vocês vão ganhar um presentinho, simples, singelo, mas de coração, demonstrando o nosso carinho. E é uma forma da gente dizer que vocês são muito bem-vindos, tá bom? Meus irmãos, convido a fechar os seus olhos para a gente ter um momento de oração. Papai querido, Deus de amor, de graça, de misericórdia, nós te damos graças, Pai, pela tua doce presença. Te agradecemos, ó Pai, por este momento tão sublime, em que podemos te adorar em liberdade, que podemos ouvir a tua palavra, sermos ministrados, contemplar ao Senhor, estarmos junto com os nossos irmãos. Como é doce, Pai, como é bom essa unidade, como é graciosa, Pai. Deus nos ajuda a cada dia, nos dá perseverança, Senhor, para continuarmos buscando ao Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, Jesus. Pai, muito obrigado por este tempo. Que cale o homem e fale o teu Santo Espírito. Que toda a glória seja ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu te convido a abrir a palavra de Deus na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas por ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, como a pastora disse, é um tempo ímpar na nossa vida, porque por direção do Espírito Santo nós estamos contemplando ao Senhor
E essa contemplação eu entendo que é pedagógica, que é um direcionamento para que nós façamos todos os dias, durante toda a nossa vida. Então nós estamos sendo alertados, abrindo os nossos olhos, para contemplarmos o Senhor todos os dias. Porque se tem algo no coração de Deus, é que Ele nos fez, nos formou, para sermos parecidos com Ele, a cada dia. Por isso Ele nos fez imagem e semelhança, e não tem outra forma de parecermos com o Senhor, a não ser contemplando a Ele. E a pastora ministrou, há 15 dias atrás, que quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos cada dia mais parecido com Ele. Por quê? Porque nós somos transformados no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas reações. Porque olhando para Jesus, nós vemos nele que Ele se esvaziou, veio como homem, Ele se colocava no lugar dos outros, Ele se via no lugar dos outros. Ele veio como servo, e Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, nos ensinando que é possível, na nossa carne, contemplando a Jesus, também vencermos o pecado, também buscarmos e viver uma vida de santidade. Domingo passado, o pastor Douglas ministrou a respeito de contemplando a glória de Deus. E fazendo um paralelo, a glória no Antigo Testamento, quando Moisés conversava com Deus, e ele vinha, descia do monte, seu rosto resplandecia a glória de Deus, porém aquela glória era transitória e passageira. Por isso o uso do véu. Mas em Jesus, na nova aliança, aí vem uma glória que permanece. E o véu se foi retirado. Por quê? Porque nos convida a ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com essa glória. E nós podemos experimentar a glória de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos a glória de Deus, no entendimento do Espírito, na sua palavra, quando nós o buscamos no nosso momento, ali em secreto, nos nossos devocionais, nós podemos contemplar a glória de Deus e, de glória em glória, nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Portanto, meus irmãos, o chamado de Deus para nós é nos tornarmos parecidos com Jesus. Se há uma resposta que o mundo está esperando, é a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A manifestação sua, a manifestação minha, nos demais ambientes que a gente estiver. A gente vem, recebe um direcionamento, a gente se alegra, estamos aqui juntos, somos fortalecidos e alinhados, mas para fazer diferença, para dar glória a Deus na nossa família, no nosso trabalho, em todos os ambientes que a gente estiver. É esse o propósito do Senhor. E essa noite eu gostaria de contemplar, né? Glória a Jesus. Mas compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração a respeito de contemplar o Senhor no Espírito. E Deus nos criou para contemplá-lo, não por carência, porque Deus ele é completo, ele é integral, mas é porque Ele deseja que nós, o contemplando, também nos tornemos completos nele, plenos nele. O propósito da nossa vida é glorificá-lo. E é interessante quando a gente fala a respeito de Moisés, e Moisés foi um homem que contemplou o Senhor. Moisés é um homem que teve experiências fantásticas com o Senhor, e
Quando ele começa ali a caminhada com o povo de Israel, foi usado como libertador para tirar o povo do cativeiro do Egito. E ali no deserto ele tocava na rocha e saciava a sede das pessoas. Mas teve um tempo em que a intimidade era tanta, que Deus falou com ele: Moisés, chegou o tempo que você agora não vai tocar na rocha, agora você vai falar a rocha. Isso, meus irmãos, é algo para chamar a atenção nossa. Por quê? Porque muitas vezes, aquilo que nós fazemos com o nosso esforço, pode dar até resultado. Mas será que nós alegramos o coração de Deus? Deus, Ele quer que faça da forma dEle, do jeito certo, fazer o certo do jeito certo. Muitas vezes o resultado traz até aplausos, traz até reconhecimento humano, mas o mais importante, meus irmãos, é alegrarmos o coração do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Adão contemplava o Senhor no Éden. Era um lugar que foi criado para que aquele homem tivesse uma intimidade, tivesse um relacionamento, tivesse no Senhor uma contemplação que o daria uma plenitude. Imagina, na viração do dia, aquele homem contemplando o Senhor, conversando com Deus, recebendo as orientações, compartilhando o coração. E Adão ali, ele exercia o seu sacerdócio, estava no lugar correto, tudo que ele fazia era para a glória de Deus, ele cultivava e cultuava o Senhor, ele adorava a Deus, guardava aquele lugar. Mas um dia aquele homem caiu em desobediência, quebrando uma aliança. E aí isso gerou uma separação, um abismo entre Deus e o homem, uma morte espiritual. E a partir dali então, Deus, ele continuou, porque Deus, ele não foi pego de surpresa, mas ele continua a atrair o homem, só que falando por sinais e falando usando o sentido do homem. Quando Moisés se aproxima de uma sarça ardente, que ela queimava e não se consumia, era comum no deserto uma sarça, imagina o calor, 40 graus no deserto ou mais, aquela sensação térmica, e a sarça queimava e apagava, queimava, consumia. Mas um dia uma sarça queimava e não se consumia, e chamou a atenção daquele homem, e ele foi atraído pelo Senhor. Nós somos chamados para ser essa sarça ardente, nós somos chamados para ser esse que queima pelo Senhor, queima por Jesus. Deus usou outras figuras com outros homens, chamou Jeremias para ir à casa, desce e vai à casa do oleiro. Jeremias chega na casa do oleiro e vê um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro trabalhando com aquele vaso, quebrando o vaso, fazendo de novo, na intenção de tornar aquele vaso perfeito. E Deus fala com Jeremias: da mesma forma que esse vaso nas mãos do oleiro, eu posso fazer com Israel, eu posso restaurar espiritualmente Israel, eu posso fazer de novo, eu posso tornar Israel voltar para mim, de todo o seu coração. Leva Ezequiel para um vale de ossos secos, e fala: Ezequiel, esses ossos podem viver? Tu sabes, Senhor, porque na palavra de Deus, meus irmãos, tem poder. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado na sua vida, na nossa vida.
Aleluia. Glória a Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Fala também que o ofertante, que naquele tempo, no Velho Testamento, havia o sacrifício, uma vez por ano, para perdão do pecado do povo. Falando que Jesus é o sacrifício único, perfeito e suficiente para trazer o homem novamente a Deus. E é interessante que quando Jesus, ele vem na plenitude dos tempos, quando Jesus vem, ele começa também a falar, e as palavras de Jesus, ela tinha um duplo sentido. Por quê? Porque na verdade ele queria falar, ele falava de um reino que não era desse mundo, falava de coisas espirituais, coisas eternas, e as pessoas, por ainda viverem nas sombras, por não ter o entendimento, o discernimento espiritual, não entendiam. Por isso Jesus falava por parábolas, porque ouvindo, eles não entendiam, mas porque o Espírito Santo ainda não viria, não tinha vindo, porque Jesus ainda estava aqui. As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Por isso em João 8:58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus tinha 30 anos no corpo, mas na verdade no espírito ele era antes de todas as coisas. Em João 2:19, Jesus fala: olha, esse templo que foi feito, construído em 46 anos, eu vou destruí-lo e reconstruirei em 3 dias. As pessoas achando que ele estava falando daquele templo de alvenaria, mas ele estava falando do seu corpo, que ele iria morrer e ressuscitaria em 3 dias. E a partir dali, meus irmãos, não era mais como os judeus achavam, que a presença de Deus se limitava naquele lugar, naquele templo, mas Jesus estava mostrando que o adorador, o adorasse em espírito e em verdade, em qualquer lugar, ou seja, Deus traria o espírito dele para dentro do homem, para que o homem o adorasse todo o tempo, todo o tempo. Nicodemos, que era um dos importantes dos fariseus, um homem letrado e conhecedor da lei, ele foi ter com Jesus, e Jesus falou com ele que era necessário nascer de novo, para ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala: mas como? Pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Por quê, meus irmãos? Porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. E aquele homem, embora conhecesse as leis, nós podemos conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos de, no Espírito, discernir aquilo que Deus quer para nós, entender. E João 3,14, Jesus também fala com Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Outro dia eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês já viram, de uma senhora com Alzheimer, e a filha dela pergunta para ela sobre o nome dos irmãos, e ela pensa e não lembra. Pergunta: mãe, a senhora acabou de comer? Ela olha o prato vazio e ela não se recorda. Eu não sei, o prato está vazio. E quando essa filha pergunta a respeito de Jesus, ela fala: ah, Jesus.
é aquele que me salvou. Jesus é o meu redentor, aquele que está preparando um lugar para mim na eternidade. Meus irmãos, como nós temos encarado a eternidade na nossa vida? Eu creio que no momento em que nós recebemos a Jesus, nós já necessitamos de viver essa eternidade com intensidade, de começar a investir nos valores eternos, no reino de Deus. Não esperar as coisas acontecerem, mas buscar. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar. Meus irmãos, nós temos o livre acesso ao Senhor, nós podemos contemplá-lo todos os dias. Nós precisamos de entender a importância, o privilégio que é viver uma eternidade. E a gente vai vivendo, parece que a nossa vida, nós recebemos a Jesus, colocamos no automático e vamos vivendo a vida. E vamos olhando, sendo impactado pelas dificuldades, pelas aflições, pelas frustrações. Muitas vezes nos acomodamos, vamos vivendo na superficialidade, e como a pastora ministrou aqui, Jesus está nos chamando para viver numa profundidade no Espírito. Jesus está nos chamando para viver uma intimidade com Ele, todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo vem testificar a obra de Jesus, aquela obra redentora lá na cruz. A todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Ele recebe o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo vem habitar. E o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, ou seja, de negar a Cristo, da justiça, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo justifica aos que creem, e do juízo, porque o juízo que Jesus levou na cruz era para mim e para você. Então o ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é nos mostrar o amor de Deus expresso ali naquela cruz, é entender que um Deus que criou todas as coisas, que mede as águas do oceano com as suas mãos, Ele vem habitar dentro de mim e de você, meus irmãos. Parece que a gente não tem noção dessa grandeza, parece que falar que eu sou templo do Espírito Santo, não mexe comigo, não abala as minhas estruturas, não faz com que eu viva diferente, não faz com que eu procure viver em santidade. Todos nós estamos em construção, todos nós estamos, meus irmãos, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas quanto mais nós contemplarmos ao Senhor, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós o encontramos. Não resistais ao Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. A palavra de Deus nos exorta a termos cuidado com o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque não é mais uma figura de uma pomba, de fogo, de água, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia disso? Que o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa está dentro de mim e de você. Salmo 1 fala a respeito de um declínio espiritual. Não andeis no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, e não se assente na roda dos escarnecedores. Não resistais ao Espírito, não entristeçais ao Espírito, não apagueis ao Espírito. A nossa vida espiritual depende de nós, depende de uma busca, depende de uma entrega,
depende de um coração submisso, um coração que voluntariamente busca ao Senhor pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Sabe por quê? Porque na cruz Ele já nos deu todas as coisas. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas estão servidas nas regiões celestiais. E como a pastora mesmo disse, Deus, Ele se importa com a nossa necessidade. E aí, tudo que você buscar em Deus, você vai achar. Todos os valores eternos. Cristo nos devolveu na cruz, meus irmãos, o governo no Espírito. Em Hebreus 8:10, fala que na sua mente imprimirei as minhas leis, e em seu coração as escreverei. Ou seja, agora que nós vivemos no Espírito, nós não somos mais governados pela nossa alma, nós não devemos mais sermos governados pela nossa alma, mas sim pelo nosso Espírito, e as leis já estão dentro de nós. Nós não andamos mais em sombras, naquilo que, sabe, você olhava e não tinha uma nitidez visível. Hoje não. Hoje no Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres espirituais, nós podemos contemplar e ver nitidamente, claramente, o Senhor nas nossas vidas. O homem terreno, ele continua vivendo nas sombras, da mesma forma em que era falado no Antigo Testamento, daquilo que viria a acontecer. Continue esperando. Jesus, ele veio a Israel, Jesus com 12 anos no templo, pregando para os doutores da lei, e Israel abria as Escrituras e esperava o Messias. Jesus com 30 anos no seu ministério, exercendo o seu ministério, abria essas Escrituras e ainda esperava o Messias. Jesus morreu, ressuscitou, e eles ainda aguardam o Messias. Continuam vivendo em sombras. Meus irmãos, nós precisamos de tomar posse dessa realidade espiritual eterna na nossa vida. Contemplar as dificuldades, as lutas, as aflições, as circunstâncias, faz com que aquele homem terreno, meus irmãos, seja paralisado por elas. Viva na incredulidade, tantas informações nos impedem de crer nas realidades espirituais, na obra da cruz como suficiente. Experiências ruins fazem com que o homem terreno, o homem carnal, ele ainda viva nas sombras. Agora nós precisamos ficar atentos, sabe por quê? Existem duas naturezas dentro de nós, uma eterna e uma terrena, porque nós somos pó. Então nós precisamos o quê? Uma vez que recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, nos encher desse Espírito todos os dias, ter uma visão da eternidade, investir no nosso relacionamento com o Senhor, para que o Espírito governe, para que essas circunstâncias, essas experiências, essas dificuldades, frustrações, não nos paralise, não nos atrapalhe a contemplar o Senhor. O homem espiritual não, ele contempla Jesus e o glorifica no Espírito, pois reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, entendendo que como um amigo, ele nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Sabe quando você vai orar, que muitas vezes não sai uma palavra, apenas lágrimas? Pois é, ele recolhe essas lágrimas, e com gemidos inexprimíveis ele leva até o Senhor. Esse é o Espírito Santo, um amigo fiel em que podemos confiar, as nossas angústias, compartilhar os nossos medos, as nossas frustrações.
Meus irmãos, Ele tem uma comunhão com o Pai e com o Filho, sabe dos planos que Deus tem para cada um de nós, e consequentemente Ele atua na nossa vida, para que a gente esteja exatamente no centro do plano de Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando rumo ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, Ele não fala de si mesmo, mas fala do Filho. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou através da sua palavra. Nos leva diante da luz nos ensinamentos das Escrituras, para que Cristo seja formado em nós, para que exalemos o bom perfume de Cristo. Sabe quando você chega num ambiente que as pessoas olham para você e vê que algo tem alguma coisa diferente com você, que muitas vezes faz com que elas abram o coração, comecem a comentar com você algum problema que elas têm passado, pede uma oração. Esse é exalar o bom perfume de Cristo. A contemplação no Espírito, meus irmãos, nos leva a desfrutar da eternidade, pois o céu, sabe aquele jardim que Adão andava, guardava, tinha ligação com o Senhor, uma conexão céu e terra? É exatamente isso que nós temos hoje, uma conexão céu e terra, alinhados pelo poder do Espírito de Deus que habita dentro de você. Aleluia. Uma conexão perfeita, meus irmãos. Meus irmãos, eu entendo que o inferno é a ausência de luz, é a ausência da presença de Deus. Você concorda? Que viver eternamente separado de Deus, isso é o inferno. Agora eu te pergunto, se o Espírito Santo habita dentro de nós, se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos morar no céu ou nós já estamos contemplando e vivendo o céu hoje? Meus irmãos, nós precisamos de estar alegres, precisamos viver em contentamento, porque nós já temos o céu, a eternidade em nós, já tem uma versão diferente. Eu já não estou esperando os meus dias, Jesus me chamar para ter um encontro com Ele, não, eu tive um encontro com Ele que mudou totalmente a minha realidade, mudou totalmente o meu destino, o meu futuro, os meus dias são diferentes. Por quê? Porque eu contemplo o Senhor, porque dia a dia eu tenho um relacionamento com Ele, porque eu caminho agora, não em águas rasas batendo nos tornozelos, mas em águas que me cobrem, que me levam para muitas vezes aonde eu não quero ir, mas eu agrado o coração de Deus se eu for. Sabe quando Jesus fala com Pedro: Pedro, tu te cinges agora, mas vai chegar o tempo que eles irão te cingir e vão pegar pela sua mão e vão te levar a lugares que você não quer. Jesus estava falando da morte que Pedro teria, que seria também crucificado, mas fala para nós nessa palavra, meus irmãos, que no Espírito, no governo do Espírito, Deus vai nos levar para onde Ele quer, se nós nos submetermos ao Espírito Santo de Deus, se nós contemplarmos no Espírito todos os dias, nós iremos fazer a vontade de Deus, e pode ter certeza que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aonde Deus quer nos levar, é um lugar de plenitude. Quando Adão perdeu aquela conexão, ele perdeu o lugar. Por isso nós somos chamados de sacerdócio real. Sacerdócio real é nos recolocar no lugar onde Adão um dia esteve, e que nós no Espírito podemos estar. Basta cada um de nós entender isso, valorizar isso, e prosseguirmos. Aleluia, glória a Jesus. Contemplar no Espírito nos leva a cumprir Atos 1:8, sermos testemunhas de Jesus aonde a gente for.
Contemplar no Espírito nos dá entendimento sobre a unidade do corpo. Ver o meu irmão como Deus vê, amá-lo incondicionalmente, discernindo que as nossas diferenças não nos paralisam, mas nos potencializam. Eu aprendo com o irmão, eu sou ajudado pelo meu irmão, eu ajudo o meu irmão e nós crescemos juntos para a glória de Deus. Contemplar no Espírito nos leva a valorizar no que eu estou me tornando, não no meu conhecimento, nas minhas posses, nos meus títulos, como Paulo no início do seu ministério, em que ele reivindicava o título de apóstolo, porque ele se considerava pronto, mais habilitado que os outros, na medida em que Cristo foi formado naquele homem, meus irmãos, ele já não era digno de ser chamado apóstolo. Ele entendeu: eu persegui a igreja de Jesus, eu persegui o Senhor, sabe, os meus títulos, o meu conhecimento, para nada serve. Ele abriu mão de tudo por amor a Cristo. Ele considerou tudo, meus irmãos, como esterco. Filipenses 3, 8, 9, diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Esse nível de contemplação no Espírito, meus irmãos, nos leva a desfrutar da presença em nós, para que a gente diminua a cada dia e que Cristo cresça em nós. Esse é o propósito da contemplação. Eu olhar para Jesus, eu contemplar a glória de Deus, eu contemplar no Espírito. Tudo é para que Cristo seja formado em nós. Tudo é para que eu a cada dia pareça mais com o Pai. Tudo é para que nós, enquanto igreja, sejamos uma igreja relevante, que testemunhe o amor de Cristo, que as pessoas olhem e possam reverenciar: realmente Cristo habita neste lugar. Quando ela olhar para você, ela dizer: realmente, eu posso olhar para você e contemplar um filho de Deus. Os atributos de Deus sendo manifestos. Canaã, meus irmãos, na época de Abraão, não era como na época de Moisés. Quando Abraão chega, embora Deus falou: olha, aquele lugar é um lugar, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, e ali você vai possuir. Quando Abraão chega, há fome na terra, e aquele homem desce ao Egito. Depois vem seu filho Isaque, iria replicar o que o pai tinha feito, porque também havia sequidão na terra. E Deus fala com Isaque: não desças ao Egito, semeie nessa terra. Isaque obedece ao Senhor e semeia na terra. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar ao nosso coração a respeito disso? Porque muitas vezes a gente tem desculpa das nossas referências, da nossa família, do jeito que a gente foi criado, no ambiente que a gente viveu, que isso trouxe marcas. Eu mesmo fui criado de uma forma em que aconteceram coisas que me deixaram marcas, que quase destruíram o meu casamento. E eu colocava, sabe, eu sempre achava um culpado. Pastor, eu sempre achava um culpado. Mas em Jesus, eu entendi que o culpado era eu. Em Jesus, meus irmãos, nós somos habilitados a sermos curados, a ter uma paternidade. Se você não teve um pai presente, não teve pais presentes, uma referência, não sei da forma que você foi criado, da forma que você vive, mas entenda, existe uma paternidade. Existe para você uma oportunidade de contemplar o Senhor no Espírito.
O Espírito de Deus habita dentro de você. Há uma paternidade acima das humanas, que nos cobre, que nos sacia, que faz com que a gente seja integral, que faz com que a gente seja curado, que as nossas frustrações, o nosso choro, sabe, vire agora momentos de regozijo no Senhor. Eu agora posso olhar para o autor e consumador da minha fé e dizer: obrigado, Jesus, obrigado porque pela obra redentora ali na cruz, pelo teu Espírito Santo, o Senhor me fez um novo homem, o Senhor me fez uma nova mulher, um ser espiritual que agora não vive mais pelo que vê, não vive mais pelas circunstâncias, agora eu vivo pelas riquezas eternas que são trazidas ao meu coração, dentro de mim, apresentadas, estão à disposição para que eu viva isso. Então, meus irmãos, nós precisamos ser curados na forma em que a gente contempla o Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Há uma cura disponível, há um relacionamento no Espírito disponível para nós todos os dias, há uma contemplação, Deus nos chama para contemplá-lo. Feche os seus olhos em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente contempla tantas coisas, como aquela senhora que se esqueceu do nome dos filhos, mas não esqueceu daquele que é o autor e consumador da sua fé. Meus irmãos, que isso esteja intrínseco no nosso coração, a obra redentora de Jesus na cruz, o Espírito Santo que habita dentro de nós, essa riqueza eterna que nós temos, toda a herança que Deus deixou para nós, toda a riqueza da sua palavra. Meus irmãos, nós temos tudo para ser, para ter e para fazer, para sermos homens e mulheres espirituais, que fazem diferença no seu templo, que marcam gerações. A nossa descendência não será a mesma, mas será abençoada. Entenda isso. Entenda você como intercessor da sua casa, da sua família, no seu casamento. Meus irmãos, a autoridade do Espírito está dentro de nós. A autoridade não é aquilo que você impõe na força. A autoridade é aquilo que você vive através da obediência. Na medida em que o Espírito ministra a você e você obedece, ali você adquire autoridade, a mesma autoridade que Jesus tinha. Jesus, as pessoas falavam, ele prega como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus, ele não só falava, ele tinha a coerência da sua vida alinhada com a palavra. Meus irmãos, e viver a palavra na sua integralidade nos dá autoridade. Aonde nós pisarmos os nossos pés, ali o inferno vai tremer, as trevas vão dissipar, porque há autoridade nas nossas vidas no Espírito. Entenda isso. Nós não estamos falando de novela, nós estamos falando de filme, nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando de realidades eternas, que nós precisamos de viver hoje, aplicar hoje nas nossas vidas. Contemple ao Senhor, olhe para dentro de si e agradeça a Deus, enquanto essa canção é ministrada. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou, para me aproximar de ti, e poder te contemplar. Poder te contemplar e poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
Aleluia. Sim, Senhor. Só queremos contemplar ao Senhor, conhecer o teu coração e ter o nosso coração conhecido pelo Senhor, ter a nossa vida aos teus pés, nos derramar diante do Senhor sem reservas. Pai, nós queremos contemplá-lo, deitar a cabeça no teu colo, abrir o nosso coração. Santo Espírito, nós desejamos caminhar com o Senhor, entender como um amigo fiel, que nos ajuda em todo o tempo a nos parecer mais com o Senhor a cada dia, nessa construção. Pai, que Cristo seja formado em nós, que nós possamos dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a glória do Senhor seja contemplada todos os dias. Obrigado, Jesus, pela tua doce presença dentro de cada um de nós. Que nós possamos contemplar isso, essa riqueza, e viver essa eternidade, esse momento maravilhoso, Senhor, de chamá-lo de Pai e de sermos teus filhos. Essa paternidade nos leva para um lugar de segurança, um lugar de ensino, um lugar de direção. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, seja conosco hoje e sempre até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe você, a sua família. E contempla o Senhor sem cessar todos os dias. Em nome de Jesus.